Fofocando com Amanda. Gente, vim fazer aqui um resumo para vocês bem rapidinho para vocês entenderem. Como vocês sabem, o tema da redação do Enem deste ano foi relacionado ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como vocês sabem, Raíssa sofre com uma dessas doenças. Ela ficou bastante feliz em saber que o tema da redação era esse. Ela chegou até a comentar assim: "Meu Deus, estou muito feliz de saber que o tema da redação do Enem está relacionado às doenças mentais e mais feliz ainda de ter contribuído para que as pessoas colocassem isso em pauta." Então, Raíssa passou a ser um dos assuntos mais comentados no momento no Twitter. Ela ficou até sem acreditar. E isso não agradou a todos. Muitas pessoas começaram a dizer que ela estava dizendo que era o tema do Enem. Então ela ficou bem triste e chegou a se explicar no seu Instagram, dizendo que ela não quis dizer que ela era o tema do Enem. Ela chegou até a chorar. Veja o vídeo a seguir. Gente, sobre o meu Twitter, muita gente tá falando umas coisas e tô interpretando de outro jeito, como sempre. O que eu quis dizer foi que eu colaborei, que eu contribuí, que eu ajudei para que as pessoas pesquisassem sobre o assunto por conta de tudo que eu tava passando lá, pelas pessoas já estarem discutindo muito esse assunto. Enquanto a gente tava lá dentro do reality, esse assunto foi um dos assuntos mais discutidos e mais pesquisados, os assuntos sobre borderline, sobre as doenças psicológicas. Então, eu sim colaborei para que esse assunto viesse em pauta, sim, gente. Eu não tô falando que eu sou o tema da redação, mas eu tô falando que o assunto, de modo geral, as doenças psicológicas, o borderline e tudo mais envolvendo os transtornos, sim, fez com que as pessoas olhassem mais, abrissem mais a cabeça para esse assunto e pesquisassem mais sobre esse assunto. Vou contar para vocês também que quando eu descobri sobre o que eu tinha, eu não conhecia, eu desconhecia o que era o borderline, eu não sabia o que era, e eu me assustei quando o médico me diagnosticou, e eu chorei muito, e foi muito difícil. Quando eu contei pra minha mãe tá aqui, que ela tava escutando eu falar sobre, quando eu contei pra minha mãe também não conhecia muito sobre o assunto, ela tava ainda estudando, pesquisando, depois de um tempo ela também começou a entender mais o que era, né, mãe? Sim, quando ela me falou no assunto, eu não dei muita atenção porque eu estava estudando sobre outro assunto e quando a gente começa a estudar sobre um assunto, você acaba que se debruça muito sobre aquele assunto. Mas quando eu entro na fazenda, que eu vi toda a situação, aquela situação que ela ficava de descontrole total, ali eu fui atrás de saber o que era borderline. Porque até então não só você, como o Brasil todo, como as pessoas começaram a pesquisar e discutir mais sobre o assunto. Então, eu postei um tweet e as pessoas estavam falando assim, que não sei, ficaram interpretando errado, mas quando eu falei que eu falo que eu contribuí, eu quero dizer que a minha história, tudo que eu passei lá dentro, tudo, as pessoas vendo o que era uma pessoa com transtorno de borderline, elas começaram a querer saber sobre o assunto e a pesquisar, e foi muito discutido aqui fora. E outra coisa, a minha vida toda, eu sempre fui assim, eu sempre tive esses problemas que eu não sei o que era, não sabia o que era, e eu, na minha cabeça, eu achava que era normal, a pessoa tá assim, bem, e do outro, eu fico até emocionada de falar, tá bem de um jeito e do nada, assim, virar a chavinha e ficar mal e acontecer tudo que acontece, tudo que aconteceu, como vocês viram lá dentro. E a minha mulher prova que a minha vida toda eu sempre fui daquele jeito e eu achava que era normal. Eu achava que era normal, né, mãe? Sim. Eu achava que era normal. A pessoa, eu tá bem e do nada acontecer tudo que acontece, eu ficar brava com alguma coisa, alguma palavra que a minha mãe falava, o meu pai falava e outras pessoas. Meus relacionamentos sempre foram difíceis, né, mãe? Todos os meus relacionamentos foram difíceis. Eu era uma pessoa difícil
de lidar, por causa que eu já tinha o problema de não conseguir controlar as minhas emoções. E, gente, desde que eu saí da fazenda e tudo, eu queria muito falar sobre esse tema, só que, como vocês podem ver, eu sempre fico emocionada. Eu não consigo falar sobre isso sem chorar. Não consigo. Então, eu tenho que marcar uma live, eu tenho que fazer, eu não sei se eu vou fazer no YouTube, mas eu vou falar sobre esse tema, só que eu preciso me preparar para falar, porque é um tema delicado para mim, é muito difícil eu falar sobre isso, né, gente? Vocês sabem, é uma coisa muito difícil, é difícil para eu falar, é difícil para outras pessoas que também têm o transtorno, têm outras doenças psicológicas, elas têm vergonha de falar. Eu vou ver um dia para fazer uma live e a gente conversa mais sobre o assunto, porque realmente é um assunto muito difícil, que mexe muito comigo, mas eu vou falar sim, com certeza, eu vou falar.